Alô. Pessoal, boa noite para todos, para todas. Sejam muito bem-vindos. Tá um pouco frio aqui ou não? Não? Só um pouquinho? Tudo bem? A gente já diminuiu o frio, tá? Os meninos são meio calorentos, mas agora a gente já diminuiu o frio, não vai ficar tão frio assim. Então, sejam muito bem-vindos a mais um Diálogos no LAI. O LAI é o nosso laboratório de análise socioeconômicas e ciência animal. Todos os meses a gente promove um encontro como esse, que a gente chama de diálogos, que é exatamente para que a gente possa conversar com os nossos convidados, tá? Então é mais do que apenas uma palestra, ok? Então eu gostaria realmente que a gente tivesse essa oportunidade de compartilhar a experiência com os nossos colegas. A gente sempre convida aí profissionais, colegas que vêm se destacando no seu meio de trabalho, seja na academia, seja na parte prática, no mercado, no que seja, tá? E é com muita satisfação que a gente recebe o Gustavo aqui hoje. Então, o Gustavo Ferreira de Almeida, tá, que eu já vou apresentar brevemente. Mas é realmente uma satisfação estar recebendo você aqui, Gustavo. O Gustavo tem várias qualidades, como vocês verão, mas na minha opinião, um grande guerreiro, tá? Como vocês vão ver, é realmente um profissional que vem se diferenciando não só pelo seu conhecimento técnico, porque conhecimento técnico a gente adquire na academia, né? Agora, esse outro conhecimento, esse QE, né, digamos assim, essa motivação por ir atrás e resolver os problemas e sempre querer fazer melhor e melhor e melhor, isso não é uma coisa que se ensina, né? Isso é uma coisa que se adquire ou que se aprende na vida, não se aprende na universidade. E o Gustavo, claramente, na minha opinião, ele se destaca muito por causa disso, como vocês vão ver, tá? Essa proatividade que ele tem em sempre querer fazer as coisas da melhor forma possível, ok? Então, de novo, Gustavo, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Ele é regresso nosso, na verdade. Ele fez mestrado aqui conosco, no nosso departamento, no VNP. Tá? Mas antes disso, ele é formado pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, em 2009, em Medicina Veterinária. E concluiu o mestrado conosco aqui, como eu falava, em Nutrição e Produção de Bovinos, aqui pela FMVZ USP. Ele concluiu seu mestrado em 2014. Bom, ele tem experiência em nutrição e produção de ruminantes, atuando principalmente nos seguintes temas: gado de leite de uma forma geral, né? Nutrição e alimentação, lipídios, período de transição, aditivos e outros temas, tá? Hoje ele é também um empreendedor, ele tem o próprio negócio de consultoria, como ele vai contar pra gente. Então, realmente é uma satisfação estar recebendo você aqui, Gustavo. Fique à vontade. Eu não sei como você quiser conduzir, se você quer conversar com eles durante a exposição, você fica à vontade. Se quiser deixar para o final, fique à vontade também. Tem uma água, você vai ficar com esse aqui que está melhor. A única coisa que a gente pede, eu sei que é um pouco chato, mas a questão do microfone é por causa da filmagem, tá? Sem o microfone não capta no vídeo. E essa palestra, como todas as outras, ela está sendo transmitida em tempo real pelo Facebook, tá? E depois a gente coloca no nosso canal no YouTube a palestra para que as pessoas possam assistir depois. Então a questão do microfone é uma exigência técnica, ok? Quem não fala no microfone não aparece de jeito nenhum no vídeo. Então eu sei que a gente não fica muito confortável em falar no microfone, mas a gente vai ter que fazer um esforço aqui para falar no microfone, tá bom? Então te passo a palavra, fique muito à vontade, muito obrigado de novo. Boa noite, pessoal. Eu acho que depois de umas palavras bonitas como essa que o professor me vendeu aí, fica fácil de você estar me comprando, né? Então vamos ver se a gente faz render alguma coisa hoje à noite aqui. E que no final dessa conversa, cada um de vocês tem alguma coisa para levar embora. Para levar embora com vocês. Bem, tem essas plaquinhas aqui de fazendas, né, de fincas, em espanhol, eu gosto delas. Tá aí para abrir, para descontrair um pouquinho. Aqui está o cartaz que foi disponibilizado para a nossa apresentação. E o conteúdo hoje a gente vai falar um pouquinho sobre comunicação. Bem, diálogos do LAI. Pensei que seria bacana trazer um pouco sobre aí ruídos na comunicação dessa alimentação na fazenda. E aí como a gente está contornando isso no dia a dia. E aí eu pensei em trazer, contemplando todas as partes dessa alimentação na fazenda. Então eu trouxe um pouquinho para a gente falar da formulação da dieta, um pouquinho sobre a ensilagem, um pouquinho sobre o controle dessa matéria seca, carregamento do vagão, acompanhamento de sobras, entre outros pormenores aí na fazenda. Então, eu gosto sempre de falar de 3 Cs.
na produção de vaca de leite, eu sempre gosto de falar de 3Cs na abertura do Simpropir esse ano. O professor Gameiro estava aqui, eu não lembro quem mais estava, não estou reconhecendo ninguém, mas todas as minhas palestras, e sempre, desde quando eu falo de vaca, eu falo de comida, de conforto e de consistência. Então, hoje ganhou mais um C, professor. A vaca agora é com 4C, a gente não pode esquecer da comunicação. E com certeza agora eu não vou falar mais 3Cs a partir de hoje, é 4C, esse aqui é do LAI. Então vamos lá, gente, dentro da fazenda, e pensando que é nisso que a gente tem que buscar sempre quando vocês tiverem algo para pensar dentro da fazenda, dentro do sistema, se você ficar dentro disso aqui, melhorar a comida, conforto e consistência, é aqui que vai estar o resultado. Nada vai fugir disso aqui, e eu desafio vocês a me mostrar o que fuja. Então, a vaca de leite, essa usina, ela passa por algumas mazelas no dia a dia nas fazendas, né? Então, assim, a gente trabalhando no dia a dia e fazendo um levantamento de qual seria os maiores gargalos aí da produção, se vocês procurarem saber um jeito de resolver problemas no dia a dia, seria o Ishikawa, uma metodologia aí. Então, rodando essa espinha de peixe, descobrindo o que é a principal mazela aqui da vaca de leite, o que será que ela passa? É isso aqui mesmo, gente. Ela passa fome, ela tem espaço dentro do bucho para ser preenchido com comida durante o dia a dia, e nisso fica produção para o caminho, fica sólidos, fica dinheiro. Então, como profissionais no dia a dia na fazenda, a gente tem que cuidar desses pormenores e que ela consiga ter acesso a tudo que ela precisa ao longo de 24 horas para estar produzindo. Então, comunicação, que seria? É você passar um conhecimento, você conseguir fazer isso através de algum recurso, e para que isso funcione, você precisa mexer nesse espírito organizacional, você precisa estar mexendo com a cultura dessa fazenda. Então, assim, como fazer? Então, aqui está o básico do básico do básico da teoria da comunicação. Então, a gente teria um emissor, que seria quem vai jogar um sinal, isso é codificado, seria a mensagem, e o receptor pega isso decodificado, com ruído, com falha. Daí a necessidade de um feedback, entender o que a pessoa entendeu. A gente saber que tem outra pessoa do outro lado, ver como ela está fazendo e está pronto para reorientá-la e refazer até que isso saia bem feito. Geralmente não é de primeira, não é de segunda. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, assim, formulação de dieta. A gente pega os alimentos que está disponível ali para os animais, a gente pensa um pouco ali na proteína, na fibra, na energia, nos minerais, joga isso numa formulação. Universalmente não vai fugir disso, gente. Não tem, se você está usando o INRAR, sistema francês, se você está usando o NRC, se você está usando o AMTS, não vai fugir disso aqui. Mas para entregar isso na boca da vaca é uma guerra. Não tenha dúvida que é uma guerra. Então, tem pessoas, tem processos para entregar esse produto, que é essa alimentação, e isso é uma guerra. Então, a gente tem que estar avaliando isso e medindo, que só assim que a gente pode gerenciar e pode estar melhorando essa entrega. Então, assim, o que é o ruído? O que seria o ruído dentro desse entendimento? O que seria o ruído dentro desse entendimento? O ruído, segundo o dicionário, é qualquer distúrbio ou perturbação que ocasiona perda de informação na transmissão de uma mensagem. Então, é perda da qualidade, é perda da efetividade dela, necessariamente, o ruído. Então, a gente, para formular uma dieta, muitas vezes, a gente vai pegar uma amostra de um alimento, a gente vai mandar isso para um laboratório, a gente tem várias opções no Brasil hoje, a gente vai pegar esse número, vai jogar no computador, vai estar formulando essa dieta, que vai ser carregada até ela chegar na boca da vaca. Então, é muito caminho que ela tem para tá desviando do que a gente desenhou e do que a gente gostaria que fosse fornecido para essa vaca até o que ela vai consumir necessariamente. Então, assim, dentro dessa teoria, o que faz a diferença? Um monte de coisa que não precisa estudar. A gente tem empatia com a equipe, com quem está trabalhando com a gente, a gente
aceitar esse desafio, ser proativo, pegar com comprometimento mesmo, ter interesse para resolver esse problema, não tem outro caminho. A comunicação é um jeito da gente saber o que está acontecendo, em que ponto que a pessoa está. Então, assim, são várias qualidades que a gente pode estar assumindo para resolver esse problema que não pede estudo, pede posicionamento. Então, assim, eu trouxe um caso da ensilagem, no qual o proprietário é um médico veterinário, ele é mestre em nutrição, entende bem do que está fazendo, e ele vai à roça junto com a equipe que está coletando a silagem dele, e ali dentro desse processamento é comunicado como que está esse corte caminhão por caminhão, qual é a quantidade, ali leva esse recado. Muitas vezes eu acompanhei isso via o caminhoneiro, esse corte está bom, ou se não aumenta um pouco, diminui, está passando grão, acompanhando carregamento, como que está esse processamento. Só que é o seguinte, essa companhia que está colhendo essa silagem, ela tem que terminar a roça do João para ir no vizinho ali, o Zé, e colher a dele também. Então tem que ir rápido. No que você mandou o recado, que é para ele mexer lá, muitas vezes esse recado fica para o meio do caminho. Então quando a gente ia avaliar uma silagem, e a gente gostaria que na peneira de baixo tivesse em torno de 20%, às vezes está aqui em torno de 40%. E depois não tem tamanho de partícula para a vaca ruminar, remoer, ter saúde. Pede acompanhamento. Então, o que foi feito dessa conversa, o que foi feito desse recado? Bem, foi verificado que essa rádio peão aí, ela não é tão bacana na hora que a gente pensa no resultado, na hora que a gente pensa na silagem que a gente gostaria de ter dentro do nosso buraco. Então, o que foi resolvido? Walkie-talkie. A turma evoluiu para um walkie-talkie, hoje ele tem um menino dele que é formado em agronomia, um fica de um lado, outro fica do outro, e vão conversando como que está essa silagem. Então fica esse recado. Saber comunicar. Gerar estímulos conforme essa clientela. O que você entendeu do que eu disse. Um falando do outro no walkie-talkie não tem ruído. E a vaca é isso aqui, se a gente não cuidar, vai para o brejo. Então a tua produção ali, metade do que elas vão comer, é poucos dias que você está produzindo essa comida, jogando no buraco para usar o ano inteiro. Então, dentro desse processo, eles geraram um PDCA, eles planejaram a silagem que eles gostariam de ter, eles fizeram essa silagem, ao verificar, foi visto que não estava ficando como eles gostariam, e eles atuaram corrigindo isso até girar outro PDCA e chegar nessa silagem. Temos ferramentas para ser aplicado na fazenda, temos ferramentas que engloba comunicação e engloba principalmente o objetivo que a gente tem, não a pessoa que fez. Então, assim, a correção em cima da tarefa, não da pessoa, é uma correção que não dói. Então, assim, gente, essa silagem chegou do jeito que eles queriam, foi comunicado por walkie-talkie e podia estar regulando essa máquina para estar entregando no tamanho do corte que eles gostariam. E ter silos para estar abrindo, sabendo de onde ele veio, como ele foi processado, de que roça, de que híbrido, ter esse tipo de registro. Para isso a gente precisa de reunião. Reunião é a ferramenta que a gente não pode abrir mão na fazenda, a gente não pode abrir mão em nenhum lugar. Reunião para poder conversar, falar o que foi o limitante, onde que está o gargalo, como a gente fazer diferente, de que forma. Então, feedback positivo, negativo, nada vale mais que feedback. Você dá a chance de alguém retratar com você, às vezes você vê que foi um mal entendido. Você dá a chance da pessoa defender a sua honra. Se alguém está trabalhando num lugar, você tem que dar a chance dela defender a honra dela trabalhar tendo moral, tendo orgulho de ser quem que ela é. Para isso a gente tem que ter reunião, a gente tem que ter direito de se defender, entender o porquê que ela fez o que fez quando a gente apontou como errado. Tudo isso só acontece em fazenda que em um lugar que tem respeito por esse funcionário. Esse funcionário fica mais tempo. A gente passa menos tempo treinando funcionário. Isso tudo tem um ganho muito grande ao longo do tempo. Então, outro problema que a gente encontra, ele é denominado na literatura como hand-off. Hands-off é como passagem de bastão.
Então, assim, onde que tem essa passagem de bastão, onde a gente tem esse problema? Ô, gente, se alguém quiser uma pergunta, alguém tiver uma interação, não tiver entendido algo, por favor, levanta a mão, eu posso ir até aí, sem problema. Então, assim, isso aí ocorre entre sistema para outro, entre equipe para outra, e, assim, essas informações, essas instruções precisam ser transferidas corretamente. Então, assim, um exemplo. A gente rodou uma matriz, essa matriz chama SWOT, ou matriz força. Depois quem quiser conhecer, onde você vai mapear as fortalezas e oportunidades, as fraquezas e ameaças de alguma empresa, de alguma indústria. Então, assim, nessa fazenda, por exemplo, uma das grandes fraquezas dela é a total desconexão entre setores da fazenda. A agricultura desconhecia a silagem que as vacas precisavam e fazia seu bel prazer uma silagem que não dava desempenho. Então, a comunicação, muitas vezes, ela falha em alguns pontos que seriam inaceitáveis quando você faz um mapeamento e coloca isso num papel. Então, assim, passar de uma equipe para outra, vamos trazer um caso. A gente pegar uma fazenda, por exemplo, todo dia ela corta o verde, ela corta um tifton, esse tifton vai para ser servido para os animais, fica junto com a silagem de milho, mais o grão úmido, são todos alimentos que devem ser feitos a matéria seca todos os dias. Matéria seca, quando vocês escutam nas aulas, vou calcular na matéria natural, na matéria original, isso é quando o alimento ainda tem a água. A matéria seca é quando a gente a dispensou e sabe o quanto tem de alimento ali. Isso é fundamental para a gente saber o quanto de nutriente está chegando na boca desses animais. Então, uma variação de matéria seca é algo que impacta financeiramente a saúde dos animais, o desempenho. E é um problema extremamente primário e que ocorre em quase todos os confinamentos hoje, tanto no Brasil como no mundo. E é nosso papel tá acabando com isso, está ensinando o pessoal a trabalhar. Então, assim, aqui a gente acompanha, ó, silagem de milho, segunda 33 de matéria seca, quarta 34, ao longo da semana 33. E, bem, a vaquinha ligou. Aqui, ó, aprendeu a mexer no celular, ligou. A comida está acabando muito cedo. O que será que está acontecendo que essa comida está acabando muito cedo? A gente pega o modelo do NRC, joga para olhar. 26 quilos de matéria seca. 45, desenhado para 45 litros, mas essas vacas não estão entregando 45 litros. O que será que está acontecendo? Bem, matéria seca, gente, pode ser feito num aparelho que custa R$5.000. Ela pode ser feito num micro-ondas, não sei quanto custa o micro-ondas, e pode ser feito numa panela de fritadeira elétrica também, custa R$250. Vocês vão ver como vale a pena você investir nisso aqui e estar acompanhando isso. Então, assim, gente, a matéria seca flutuou. Quinta, sexta, sábado, ela está em 29. E o que aconteceu com essas vacas? Para nossa amiga tá telefonando, reclamando que a comida está acabando cedo. O que será que está acontecendo? Era 26 quilos de comida servida ali. Então, passou para 23, 29 quilos de matéria seca. Se a gente joga isso no sistema, vai para 22 quilos, ó. Essa vaquinha que estava comendo 26, ela passa a comer 22. Ela estava dando 45 quilos, ela passa a dar 40 litros, ó. De 45 a 40 litros. Por quê? Só porque variou uma matéria seca. Quanto custa a panela elétrica, vocês lembram? R$200, R$300. Olha aqui, ó. Se tiver uma variação desses 4 litros, sei lá, uma fazenda que eu atendo aí, 700 vacas por 5 dias, igual a gente viu, 14.000 litros de leite produzido a menos, a R$1,62. A gente conversou numa dormida aí, numa pescada, num golzinho bola aí, que algum de vocês pode ter. Então, assim, gente, a gente tá conversando de bobeira, a gente tá conversando de ver quanto de água que tem numa comida. Quantas vezes falar de matéria seca para vocês, matéria natural, você continuou dormindo, chupando chiclete. Olha aqui o tamanho do buraco. A gente está falando de saúde da vaca, a gente está falando de composição do leite, a gente está falando de muita coisa séria, como o meio ambiente. Uma vez que o balanço de nitrogênio aqui foi para o espaço, não é uma dieta nem formulada mais, com certeza essa vaca vai estar adubando
o pasto que ela tiver da forma mais cara possível. Então, sei lá, a vaquinha aprendeu a telefonar, tá com o plano com bastante minutos e ela gostou. Agora ela está com queimação. Vamos ver o que está acontecendo. Ela está com queimação. A gente vai ao coxo, vai ao campo, vamos pegar vários pontos, vamos tentar entender o que está acontecendo com a vaquinha. Então, se a gente está ali, a gente deve parar, olhar, escutar, entender, de poder passar o máximo de tempo possível observando uma fazenda. É muito importante. Então, assim, temos metodologia de entender como essa dieta está sendo servida e distribuída, se está tendo seleção. E quando não tem, quando está o desenho que é para ser desenhado, está sendo carregado, está sendo misturado, está sendo servido, essa vaca tem saúde. E para a gente saber se isso está acontecendo, a gente pode manualmente regular as balanças dos vagões de TMR. Hoje em dia a gente pode fazer isso via pendrive e também é feito via Wi-Fi. Tem várias opções, a gente está regulando esse consumo. E ele pode ser até assim, pode pegar aqui esse boi caracu, puxar num carro, pode ter certeza que esse senhor medindo o peso de um balaio desse silo, ele vai regular o consumo igualzinho a turma aqui de trás. Não é a tecnologia, não é o Wi-Fi que vai fazer a diferença. É o bom senso e colocar coisa básica para estar funcionando. Então assim, gente, aqui é a saída de uma balança mostrando a variação desses carregamentos, desses alimentos. Então a gente vê aqui no azulzinho um alimento 31% sendo carregado a mais. Então, como ela é feito, a gente vai carregamento por carregamento, eu sei certinho que o professor gameiro, quando vai cobrir a folga do funcionário dele, ele não consegue usar a bobcat e o grão úmido é carregado mais do que precisava. Ele vai ter que ser treinado na bobcat ou, quando for ele carrega num balde. Então, assim, a gente sabe quem erra o quê e vai em cima dessas limitações para não estar errando mais. Porque a gente não pode ficar esperando ter essa tecnologia para fazer isso. Então, assim, a gente pode anotar isso e trabalhar, fazer essa marcação e ver essa verificação em qualquer um dos sistemas. Não precisa ter o Wi-Fi, não precisa ter o computador. Então, assim, qual que é o melhor vagão, qual que é a melhor forma de estar entregando comida para os animais? A gente conversou isso, eu e o professor, hoje. Cada um serve para um sistema, cada um serve para uma fazenda, a gente não tem receita de bolo. Então, como está manuseando isso, como está levando essa comida para as vacas, conhecer o equipamento, às vezes é o quanto a gente carrega dessa comida, é o quanto ela vai misturar. No caso aqui, quando eu estou dentro desse vagão, eu estou numa entrega técnica de um vagão, conhecê-lo, muitas vezes o turnover de funcionário é muito grande. A gente, o único link que tem entre o equipamento e o funcionário, quando chega o funcionário novo. Então, assim, não é porque é o aniversário dela que ela vai ganhar mais comida, né? Eu acho que ela tem que ganhar comida igual as outras todo dia. A gente tem que estar em cima disso. Então, quando a vaquinha ligou lá em queimação, muitas vezes é porque há um descontrole, há um erro em algum desses ingredientes, e isso chega na boca dessa vaca, e a gente olhar a dieta e olhar só o formulado, a gente não vê problema, a gente não vê erro. Então a gente tem que estar acompanhando esse processo e tem que estar mapeando ele, que ele vai nos entregando onde estão nossas limitações. Esse é o nosso papel. Essa queimação que eu escrevi aqui seria uma acidose, sim, ela para de comer ou ela vai ter uma alimentação errática, ela vai ter uma alimentação que a gente fala que imita um eletrocardiograma. E aí a produção de leite puxa ela. Um dia ela come, outro dia ela não come. Um dia você tem leite, outro dia não tem. E isso aí vem muito da possibilidade de ela estar selecionando uma comida num coxo, ou de erros de processo que permita que ela faça isso. Muitas vezes
trazendo problema de saúde, de composição do leite, problema para os laticínios, problema para a fazenda mesmo. Então o nosso papel, quando esse negócio desanda, eu não acredito muito que é ser os mecânicos dessas vacas aqui não. Eu acho que o nosso papel é não deixar que aconteça isso. Desperdício de comida, né? Igual eu falei lá no começo, o desperdício do espaço de bucho na vaca ali, espaço de rumen, cabendo comida. É o primeiro desperdício que me incomoda mais. O segundo de comida também me incomoda muito e é bem normal. Então assim, a comunicação, ela nos surpreende às vezes. A gente conversou do Dedé no começo do ano. O Dedé é um tratador semi-analfabeto, ele conhece as letras, o desenho das letras. E ele recebeu um equipamento alemão mais avançado, de mais de R$ 1 milhão para ele estar operando, para ele estar tratando esses animais. E o comando desse equipamento é um comando inteiramente digital, operado por joystick. E a gente pegou o Dedé com muita vontade de trabalhar. Ensinamos os desenhos das palavras, o desenho do que era soja, o desenho do que era caroço de algodão. O Dedé conseguiu operar a máquina numa boa. O fato do joystick não foi problema. O Dedé conhecia videogame, o Dedé já tinha brincado de videogame. O joystick não é um obstáculo. O que me assustou muito, o joystick não ser um obstáculo quanto às letras. Então, assim, um dos nossos papéis, quando a gente está na fazenda, é ter empatia. Entender qual é a limitação de quem está com a gente ali. Então, um dos meios que eu desenvolvi para isso, eu desenvolvi um jeito de estar me comunicando com os meus parceiros, com os colaboradores das fazendas dos meus parceiros. Então, eu fiz um site, chama Gado de Leite. Dentro desse site, eu tenho uma aba que chama o Tratador Nota 10. Dentro dessa aba Tratador Nota 10 tem uma área que é só para convidados e a gente deixa material ali do que foi abordado dentro da fazenda e treinado. Ele tem acesso a ver e rever aquilo ali, e que ele não entender de novo, quando a gente voltar na fazenda de novo, ele está conversando. Então ele tem a gente no bolso ali, um celular, um smartphone. Hoje em dia todo mundo tem. Então assim, ali está para ele acompanhar como deve ser feito o processamento da silagem e muitas vezes vai bater com o que a gente conversou. Então aqui mais uma vez a vaquinha ligando, mandando o áudio no WhatsApp ali. Olha o tamanho do áudio que ela manda, 5 minutos e 30, ela é chata demais. E aqui temos alguns ninhos no galpão. A gente pode resolver isso? Então que ninho que é? É o ninho das pombas que está no telhado, é um ninho no alimento de tantas vacas selecionar. Acontece de tudo, dentro da fazenda acontece de tudo. Então a gente tem que prestar atenção. Muitas vezes os animais não conseguem alcançar uma comida por uma condição física mesmo. Ela só tem 70 centímetros que ela alcança. Só que quem enxerga isso aqui muitas vezes é um funcionário da primeira ordem, e quem vai vir tratar essas vacas nem sabe como ficou. Então, um exemplo, por exemplo, um aproximador de comida. Hoje em dia, a gente tem até robozinho, fica trabalhando o dia inteiro aproximando essa comida. Deixei essa frase aqui do Euclides de Jesus: nada, absolutamente nada resiste ao trabalho. Isso aqui era mais pro final, mas o robozinho subiu a apresentação. E assim, gente, é fomentar a cultura do diálogo. Esse score de coxo, que é uma ferramenta que a gente desenvolveu, uma ferramenta extremamente boba. Então, quando ela deve ser usada? 1 hora antes do próximo trato. Então, a gente tem um score 0, que é quando realmente não tem nada. Score 1, quando é menos de 5 centímetros de comida aqui para as vacas. Score 2, entre 5 e 8. Score 3, é parecido com isso aqui. Score 4, é mais de 20 centímetros. As vacas não mexeram quase na comida e 5 intacto. Então, assim, por que a gente tem que saber isso? Seria um modo da gente acompanhar como essas vacas estão consumindo os alimentos e como a gente deve fazer uma gestão disso aqui. Então, assim, alimento muito rapado,
a gente está a 1 hora antes de passar o próximo trato. Comunicar isso para alguém que vai regular esse trato e está servindo mais comida para esses animais. Está criando um entendimento. Será que nesse momento era esse tipo de comida que eu gostaria que tivesse ali? Ensiná-lo a estar lendo como as vacas estão respondendo à alimentação nesses dias. Então, assim, pode ser pesado, pode ser registrado também, não tem problema. De qualquer forma, a gente vai poder estar atuando. Então, assim, fomentar a cultura do diálogo é deixar as situações claras e as metas que vai ter que ser atingidas muito bem conversado. E como vai ser feito para isso? Então, assim, feedback. Feedback é muito importante. 21/2. Olha a qualidade da água que essas vacas estavam bebendo. 25/4. Na conversa do quanto melhorou essa água aqui, o produtor animou de fazer furar um poço. Então a outra foto era uma água realmente boa. Foi sendo construída essa água. De uma água completamente vergonhosa até uma água de qualidade. Então a importância do feedback dentro dessa comunicação. E assim, colocar as vacas para trabalhar. O importante é colocar as vacas para trabalhar para ela dar dinheiro. Então assim, o WhatsApp, os walk talks, sinal de fumaça, de que modo que você vai fazer para deixar essas vacas trabalhando, que na verdade é isso aqui, ó, nenhum animal à toa, ou elas estão fazendo leite, ou elas estão comendo, ou elas estão em ordenha. Isso aqui é uma fazenda que a gente atende, com uma média de 37 litros, com 3,7 de gordura e 3,35 de proteína, os animais extremamente saudáveis e produtores, com um total de produção de 22 mil litros. É um sistema extremamente desafiador, onde os animais entregando um leite nessa qualidade demonstra saúde, demonstra equilíbrio. Então, assim, mais importante que essas comunicações, gente, mais importante que falar assim, não, eu mandei um áudio, não, eu mandei um vídeo, não, tá tranquilo, eu mandei um vídeo, eu expliquei. Ah, não, eu falei com o Zé, eu mandei um áudio. Mais importante que isso, gente, é saber se ele entendeu o áudio. É saber se aquele vídeo serviu para ele fazer o que você precisava. Porque senão o negócio quebra mesmo, o negócio dá problema. Prestar atenção nesses pormenores. E assim, isso aí está no nosso posicionamento, isso aí está na nossa linguagem. Ao invés do eu sou assim, pronto, vão tomar outra atitude. Tem que fazer. E eles nunca vão aceitar isso. Eu vou buscar uma apresentação eficaz, a gente vai convencer eles. Ah, se eu pudesse, eu vou fazer, entendeu? Se a gente não tiver posicionamento proativo e não quiser mudar a realidade, vai ficar sempre naqueles velhos problemas e nos índices zootecos sem mexer, sem trocar de lugar. Então, assim, fundamental dentro dessa cultura é uma cultura de gestão visual, deixar o recado, ver se o outro aceitou aquela função, ver se foi verificado. Realmente é conversar, é bater um papo. Então, assim, trouxe essa frase do Chacrinha. Na hora que eu estava pensando sobre comunicação e jogando algumas coisas no Google, apareceu ela lá e eu gostei realmente. O Chacrinha é bem antigo. Mas quem não se comunica se trumbica. Então, assim, gente, o que eu gostaria que vocês levassem para casa, o que eu gostaria que cada um levasse com você hoje para ter valido a pena numa terça-noite aí, todo mundo cansado, ter vindo aqui. Acho que assim, promova o diálogo onde vocês estiverem, independente da fazenda. Vocês estão num laboratório, se é numa comissão de formatura, promova o diálogo. Fomente o envolvimento de todo mundo que está ali dentro dessa situação, no caso, funcionário das fazendas, e deixa que eles falam qual seria a resolução desse processo no dia a dia da fazenda. Quando resolver aquilo ali, envolver quem faz. Deixa que ele se sinta importante. Tem um sistema de gestão à vista, como a gente mostrou o quadro, como a gente adote, mensure, mostre, planeje metas factíveis, ajude que a equipe as conquiste e trabalhar sempre com a melhora contínua, pensar no que você tem hoje na mão, o que você pode fazer.
Então, assim, dentro do site a gente traz algumas ideias de como a gente vê o cenário, como a gente vê os nossos colegas. Aqui eu estou falando, por exemplo, sobre os dados em fazenda, como é difícil a comunicação dentro da fazenda, que às vezes a gente tem consultor que acha que o dado é dele, e aí a gente tem que pegar esses dados de novo, recoletar na fazenda, pegá-los à unha. E esse aqui é um texto que eu gostei muito de ter escrito, é um texto que chama Esse Cara, que poderia ser eu, brincando com a música do Roberto Carlos, mas é falando sobre como o tratador que está ali na fazenda, muitas vezes com 2, 3, 4 filhos já, ganhando um salário mínimo, acordando 3 da manhã, tomando sol na cabeça. Você vai conversar com ele ali completamente, se não fosse algumas situações, poderia ser eu, poderia ser um amigo meu. Então, se eu não tiver empatia por esse trabalhador, se eu não pensar que como eu posso construir o dia a dia dele de uma forma mais fácil, diminuindo os processos, diminuindo as chances de ter ruído, de ter problema dentro desse dia a dia, é onde a gente vai ter maior margem de estar diminuindo a variação dentro das fazendas e estar colhendo maior quantidade de frutos. Então eu trouxe essa frase, pensar como sábios e falar como as pessoas simples, né? A gente tem que ter muita sabedoria no dia a dia, a gente tem que ter muita sabedoria para conseguir estar executando isso e executando de uma forma que muda a realidade das pessoas. E é o mineiro que eu mais gosto. Eu sou mineiro, né? Guimarães Rosa. Trouxe uma frase dele aí: querer bem não tem beiradas. E é isso aí. Eu acho que fazer uma fazenda funcionar é um querer bem. É um querer bem o funcionário, é querer bem quem te paga, é querer bem as vacas, é querer bem os animais. É só assim que a gente busca um equilíbrio e é só um equilíbrio que se paga. Fica aqui os meus contatos. E estou à disposição de vocês para responder perguntas e depois daqui, em outros momentos, também me coloco à disposição. Fico muito feliz de estar voltando em casa. Quantas vezes eu for chamado aqui no VNP, eu volto. É uma obrigação minha. Eu acho que a gratidão é dos sentimentos mais nobres do ser humano e eu sou muito grato por essa casa. Com certeza ela é uma divisora de água na minha vida. Muito bom, Gustavo. Muito obrigado. Ok, pessoal. Agora vamos às perguntas. Quem gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? O Gustavo, deixa eu só entregar o microfone. Quantos centímetros tem que ter a silagem para a vaca ruminar ela? Depois dela ingerir ela, depois de ruminar a partícula. Quanto que tem que ter de... Quantos centímetros tem que ter? Poderia ser injusto com você e falar na minha peneira, que o nutricionista tem, falar que eu quero menos de 20% na peneira de baixo. Deixar você embora aqui do mesmo jeito que você chegou. Então, pensa nos 20 milímetros, uns 2 centímetros mais ou menos como base, e vai contando esses grãos. Numa garrafa de 2 litros, quando essa silagem chega ali, você separa em 2 litros corta no meio a garrafa PET, em 2 litros que chegar ali dessa silagem, você vai contar quantos grãos inteiros está chegando, tentando buscar ela acima de 20 milímetros ali, e a quantidade desse grão o mais processado possível dentro dessa realidade. Uma meta boa de você estar no walkie-talkie ali entre um caminhão e outro. Gustavo, normalmente o tratador mais antigo da fazenda, ele gosta de mexer naquele sistema antigo e ele normalmente é o favorito do produtor, é o que está ali há mais tempo, é o que o cara tem mais confiança. Como que você age perante as imposições dele de se negar a aceitar? Normalmente é o que acontece, se negar a aceitar os pedidos do veterinário. Como é que você chama? Gabriel.
Gabriel, boa pergunta. Então, Gabriel, como que a gente vai se entrar num confronto ali? Você está um dia na fazenda no mês, você está indo ali há poucos meses, você mal é conhecido pelo proprietário, tem um convívio de vários anos com o funcionário que está ali, braço direito dele no dia a dia. E aí a gente vai ter que criticar a função, vai ter que criticar o serviço, vai ter que criticar algo que ele fez e não a pessoa. Separar muito bem o produto que ele está entregando, que pode ser o alimento processado para as vacas. Esse produto a gente vai estar pondo defeito nesse produto, não na pessoa que fez esse processo para chegar nesse alimento. Uma forma da gente fazer isso, Gabriel, é estar mensurando a variação dos ingredientes. E aí, contra número, não tem o que falar. Variação minha é menos de 5%. A do Gabriel é 35%. No farelo de soja, a R$ 1.550 a tonelada. O cara errar 30%, o NU estourar, não vir sólido, ele ser penalizado. Eu acho que não tem amizade que segura isso, não. Eu acho que aí já não é deixar que o ruído ou a fofoca tome parte desse processo. Por isso que tem que ser algo profissional. Você vai entregar um produto que você se comprometeu. Dentro disso, como consultor, eu vou te treinar, você vai saber fazer esse processo, você vai entregar esse produto. Tudo isso dentro de um combinado. Isso vai ser mensurado para ser avaliado. Então, a gente, em nenhum momento dentro da fazenda, eu vou avaliar o Gabriel. Em nenhum momento dentro da fazenda, vou avaliar o Alejandro. Eu vou avaliar a foto que o Alejandro tirou. O Alejandro vai fazer um curso com o Spielberg. Tem que melhorar segurando nessa câmera aí. Mas a pessoa do Alejandro, não. Eu não tenho esse direito, eu não sei. Talvez ele tenha tremor essencial. E aí ele não seria quem deveria estar com a câmera na mão. A gente tem que estar conversando, tem que estar... E aí não julgue as pessoas, julgue o produto, entenda o processo. Talvez a pessoa não está no lugar certo. Mas sempre com muito cuidado. Muito bom, Gustavo, muito bom. Então, a questão da informação, né? Você trabalhar sempre em cima de uma base objetiva. E essa questão é muito importante do foco, né? Não a criticar a pessoa, mas sim o procedimento, ou alguma atividade. Essa mudança de foco faz toda a diferença, né? Muito jóia, muito legal. Quem mais gostaria de fazer alguma pergunta? Fique à vontade, pessoal. A gente está entre amigos aqui, não precisa ficar encabulado. Gustavo, parabéns pela palestra. Meu nome é Gustavo também. Esperava uma palestra mais técnica da formulação e fui surpreendido, então muito bom, parabéns. Complementando o que o Gabriel está falando, assim, uma das dificuldades que talvez eu tenha presenciado a campo e também no grupo de trabalho, muitas das vezes, a resistência que existe nas pessoas que já desempenham determinadas funções. Então, com esse avanço da tecnologia, da informação, de sistemas e softwares, muitas vezes uma fazenda que não tem nada de controle zootécnico, a gente vai tentar implantar a cultura do coletar dados. Foi um dos pontos que você sombreou. E isso é uma dificuldade enorme de convencer os colaboradores que lá já existem para transformar isso numa realidade. Então, no seu dia a dia, como que você enfrenta esse problema? Como que você coloca isso para funcionar de forma efetiva? Xará, bacana. Vamos pensar uma coisa. O que teu pai faz? Ele é representante comercial. Tá. Você pegar, sei lá, se teu pai for um representante comercial de um porcelanato, se teu pai for um representante comercial de ferragem para estrutura. Sal mineral mesmo. Beleza, menos mal. Se você for em cima do seu pai, você vai ver o quanto que não tem dado. Não tem dado, não é as fazendas que não tem dado, gente. O nosso universo é viciado. Então eu achava assim, poxa, fazenda é um relaxo.
fazenda não coleta dado, fazenda tá por fora. Negócio é indústria. Aí você vai na indústria, conversa com o pessoal da indústria e fala assim, nossa, a indústria é igual à fazenda. Então esse é o mal do brasileiro mesmo, é um negócio além da fazenda. Eu tinha esse preconceito com a fazenda e eu achava que era uma ineficiência nossa. E eu vou te falar que talvez hoje as nossas fazendas devem ter um controle de dados maior do que muita empresa, muito setor. Muito setor. Eu não posso. Eu tô te falando um achismo. Mas não tem quem tira leite hoje profissional de vaca de leite. Quando eu falo vaca de leite, separando elas de fêmea mamífera, é alguém que vai. É um animal que vai fechar a lactação dela ali com 7, 8 mil litros de leite. Então, eu não acredito que alguém consegue tirar leite de vaca de leite sem controle zootécnico. E aí eu te falo, talvez seja a bovinocultura leiteira dos setores agrícolas com mais escrituração. Agora, o que fazer com esses dados? Aí a gente já vai conversar outro assunto, turma. Como vai processar isso e para onde ir? Aí eu acho que a gente tem muito que evoluir. Mas aquele jogado assim, com vaca de leite eu já não vejo tanto. E eu vejo o amadorismo, quando for para a gente conversar nesse problema de coleta de dados, eu vejo um pouco mais como um problema cultural mesmo, da gente como nação, do que o setor bovino de leite. Eu amplio isso um pouquinho. E é o problema. É o problema. Você chegar na fazenda, semana passada a gente teve a sorte de receber um professor Flamembar aqui no Brasil. Ele veio dar um treinamento de resfriamento de vaca, e ali a gente tinha que jogar os últimos 3 anos da fazenda para a gente ver qual é a barrigada que essa fazenda dá no verão, quanto que ela sofre nesse estresse térmico, quanto de leite que essas fazendas perdem. A gente está com 60 técnicos das maiores fazendas do Brasil e não tinha 4, 5 dessas fazendas que tinham os dados dos 3 anos. Eu estou falando de 3 anos, cara. Não estou falando de 30, não. Então, assim, o que fazer, como fazer, às vezes isso fica. A gente tem muita coisa para evoluir, com certeza. Principalmente com o que fazer, tomada de decisão. Quanto mais rápido. Vocês viram o exemplo. O exemplo que eu trouxe, aprofundar em formulação, não é numa noite, é numa vida. Então passou longe de ser minha intenção mesmo. Dá uma pincelada só, como isso reflete. Então, assim, na análise mais boba que a gente tem, 4, 5 dias que a gente dormiu, quanto que isso pode refletir negativamente no desempenho dos animais, na saúde deles. Então, talvez, se a gente fosse praticar o que é nos ensinado, uma semana de aula. Falasse assim, ó, isso aqui é a matéria seca, isso aqui é não sei o quê. Falasse assim, agora, toda vez que você vê, você vai fazer. Talvez uma semana de aula valia mais que 5 anos. Para não ter atitude, talvez fosse uma semana de aula, a pessoa entendesse aquilo, o mecanismo que fosse o básico, saísse para ter atitude, valia mais que 5 anos para ficar só acumulando esses dados. Mais perguntas, comentários? Quem gostaria de fazer? Colega? Boa noite, Gustavo. Parabéns pela palestra. Eu sou Bárbara. Queria perguntar para você, eu tenho percebido também muita dificuldade, às vezes, principalmente em o funcionário esperar o tempo para que fique o vagão misturador misturando. Esse é um grande problema. Assim, tem preguiça de ficar, não, vou tratar logo. E quando a gente vai na fazenda, ele mistura certinho. Aí nos outros dias seguintes já volta, a mistura ali 5 minutinhos, pronto, acabou e vai. O que você faria assim para tentar estimular ele a fazer isso? Então, Bárbara, eu já assisti fazendas que o Tião, que era o tratador, ele esperava o tempo dele enrolar um cigarro de palha. Então tinha dia que ele estava mais paciencioso e aí ele preparava e afofava melhor o fumo. E nisso, às vezes, a fibra da dieta era machucada além do que precisava e dava uma mistura
uma mistura. Não chegava a desmisturar, que é uma coisa que existe, mas machucava demais a fibra e gastava-se mais tempo de diesel, o desgaste da máquina. E em outro dia também que ele estava mais apressado, a nicotina acho que estava falando mais alto no sangue dele, ele mal lemar fechava o cigarro e não estava indo embora. Então, conversar com o tratador em relação do que ele está fazendo, que ele está misturando, e sobre a responsabilidade daquela mistura na saúde dos animais é o caminho. Então, assim, foi dado um relógio pro Tião. Ô Tião, você vai no relógio agora, não é no cigarro, né? E foi dado um relógio pro Tião e foi colocado um entendimento dentro da cabeça dele assim, ó, é 5 minutos em plano inclinado. É isso que é mistura. Menos que isso, não. Ah, mas não dá tempo, eu tenho que voltar para carregar mais. Gente, às vezes ele faz 6 viagens, e aí você vai olhar, dá para ele entregar em 4. Para que você quer peão andando para cima e para baixo, trator passando para cima e para baixo na fazenda? Você pode mandar ele embora 1 hora mais cedo para casa. Então, assim, às vezes é o desenho ele fala que não tem tempo, mas é o desenho dessa entrega desse alimento que está errado. Uma questão é de conversar, ele saber o que ele está fazendo e o porquê. Ele acreditar. Só é mistura depois que eu coloquei o último ingrediente dentro do vagão que eu conto o tempo da mistura. Então, até o momento que ele souber disso, por exemplo, às vezes para ele fazia. Então, assim, não é condená-lo, mas sim capacitá-lo. E de novo, a gente está mexendo com gente. E existem muitas formas da gente saber se está tapeando a gente. Uma delas é chegar de madrugada numa fazenda. Eu adoro chegar de madrugada em fazenda. Porque você vai ver 12 horas do dia, ela está lá recebendo gente. Outras tantas, 12 horas ela não tem ninguém. Então é ali que você vai pegar o máximo de coisa errada. Se a gente faz uma peneira e bate com o formulado, essas peneiras têm que estar conversando. Então a gente consegue achar muita coisa. Mas para ele para ele fazer igual toda vez, é treiná-lo. Da condição dele executar, ter esse tempo hábil dele executar o processo e treiná-lo. Ele saber o porquê. Ele saber que a vaca não pode pegar essa comida extremamente processada, que tem vários outros problemas, esses pormenores. Mais alguém? Enquanto os colegas pensam, eu queria fazer uma pergunta. A gente tem observado, e foi muito, não foi acaso, mas a gente acabou de fazer um trabalho com os colegas da suinocultura. E foi feito um diagnóstico breve para ver quais eram os principais gargalos da suinocultura brasileira como um todo. E para nossa surpresa, assim, o principal gargalo que apareceu era exatamente a dificuldade de motivar e gerenciar mão de obra que cuida lá na granja. Então, assim, isso sendo falado pelos próprios granjeiros, pelos agroindustriais, etc. Então me parece, e casualmente, só abrindo um paralelo, casualmente antes de ontem, recebi uma solicitação da Embrapa para responder um questionário de quais eram as perspectivas para a pecuária brasileira nos próximos anos, em termos de tecnologia. Então, o que me parece, assim, e está se falando muito na indústria 4.0, né? Todo mundo fala nisso, até uma coisa que está, assim, um pouco exagerada até na minha forma de ver. Mas, enfim, o que adianta, né? A gente ter muita tecnologia. Você, acho que foi muito inteligente na sua palestra, você falou, tem um monte de tecnologia avançada, eletrônica, mecânica, inteligente, etc. e tal. Mas nada disso vai funcionar se você não tiver uma mão de obra qualificada, motivada, etc. e tal. Então me parece, Gustavo, que o problema da mão de obra na produção animal de uma forma geral, não interessa a espécie, todas elas, as principais espécies de interesse zootécnico, me parece que é um gargalo grande que o Brasil está enfrentando e que vai enfrentar mais ainda. E eu acho que você falou uma coisa importante também, as fazendas de leite mais produtivas, elas não têm espaço para amadorismo mais.
Se elas quiserem serem sustentáveis, elas vão ter que ser profissionais. Então, ou seja, elas vão ter que ter mão de obra motivada e treinada, etc. e tal. E a minha pergunta bem objetiva é o seguinte: como que você vê isso, entendeu? Você deu alguns exemplos, você tem lá pessoas, muitas vezes, além de mal remuneradas, né? Mas assim, desmotivadas, desqualificadas. Muitas vezes você vê que os técnicos, no caso nós, muitos colegas não têm paciência para ensinar essas pessoas, enfim, para cuidar dessas pessoas. E você realmente acha que isso é um gargalo para a produção animal de uma forma geral e de leite também? E a pergunta mais objetiva, além de se realmente você tem essa visão também de que isso é um gargalo sério, a motivação e a gestão dessas pessoas, mas assim, a minha pergunta é, o que você tem visto, se você tem alguma experiência dos casos que você acompanhou, de fazendas onde elas estão tendo sucesso nesse sentido, ou seja, a sua mão de obra, ela está motivada, se eles recebem alguma bonificação em termos de salário, algum benefício não financeiro, mas que, enfim, que valorize mais o ser humano. Se você tem algum caso de sucesso para nos falar em relação a isso, de fazendas que estão gerenciando bem os seus recursos humanos. O que você acha disso, Gustavo? Bem, primeira pergunta, se for para conversar em relação à pecuária 4.0, ela está aqui. Ela já existe, ela é uma realidade, é uma coqueluche, realmente é uma coqueluche, mas se a gente for pensar dentro da bovinocultura leiteira, própria ordenha robô, eu vou comprar uma ordenha robô que eu mando meus funcionários embora. Não, ela pede funcionário igualzinho, então ela vai pedir talvez que você chegue um pouco mais tarde na fazenda, ela te permite isso, ao invés das 4 da manhã você pode chegar às 8, mas um funcionário para ver se todas as vacas foram ordenhadas, para levar as que não foram. Então, assim, é muita coisa que está sendo conversada, que está sendo vendida, às vezes, da forma errada. A gente ainda vai precisar de gente por muito tempo, pode ter certeza disso. E, principalmente, de gente que saiba lidar com gente. Então, acho que esse que é o recado, acho que esse que é a conversa. Entender essas limitações para aquela pessoa estar funcionando. E, assim, onde isso funciona, professor, onde os funcionários são escutados. Eu conheço fazendas onde os funcionários são escutados. Eu conheço fazendas onde o nível de motivação dos funcionários é muito bacana. É lugar que a energia é diferente mesmo, e isso é uma cultura e ela é construída. É muito bacana que ela é construída mesmo e ela é mudada. E assim, uma fazenda onde tem isso eles têm a cultura, por exemplo, de cumprimentar. Eles vão cumprimentar todo mundo rindo, e aquilo ali é contagiante, porque a pessoa ela tem aquele costume, ela não deixa ninguém passar perto dela sem cumprimentar. Aquilo ali faz ela conversar. Então, eu já cheguei em fazendas que, durante um processo de ensilagem, grão úmido, que a gente processa o milho e joga água nesse milho no processamento para jogar ele dentro de um buraco, uma tecnologia relativamente nova, tem uns 10 anos no Brasil. Já fui em fazendas onde todo mundo que estava envolvido nesse processo sabia fazer o grão úmido. Desde o motorista do caminhão, ele sabia como ia ficar o grão úmido bom, até quem estava comandando o corte, ou o veterinário que estava junto. Aquilo me encantou. Ele era um conhecimento que ele era coletivo, nisso fazia todo mundo acertar. E participação nos lucros funciona, principalmente se a gente tiver meta, se a gente tiver métrica e meta. Então, parte reprodutiva, que é mais tateável, isso aí, a gente vê índice subindo a olhos vistos. Talvez a gente ainda pode evoluir um pouco mais em relação ao tratador. Eu posso dizer, como veterinário e como nutricionista, que eu ainda me vejo como ímpar nessa prosa. Eu me vejo conversando ainda com o Eco, porque eu não encontro outros colegas que falam sobre o tratador, que falam sobre os cuidados do tratador. Isso é um anseio que eu tenho há bastante tempo. O professor conhece isso, a gente já fez chamadas até via Skype, desenhando como está servindo eles de uma melhor forma possível, e como está estudando eles, e como está podendo servi-los de uma forma mais bacana e mais humana. Tem um resultado econômico de um lado, mas do pessoal, e que eles continuem na fazenda exercendo o papel deles e vivendo com dignidade também, pode ser uma das nossas atuações, né? Muito bom.
Muito bom, Gustavo. Obrigado pela resposta. Perguntas? Mais perguntas? Eu acho que ainda temos espaço para mais, talvez uma, duas perguntas. Alguém gostaria de fazê-las? Não? Eu tenho duas rápidas, então. Uma é o seguinte, isso tudo, essa sensibilidade sua, digamos, de compreender melhor o ser humano, isso você adquiriu na sua experiência, na sua vida, enfim, desde sempre, né? Então eu queria que você falasse para nós um pouco disso, assim, como que você adquiriu essa sensibilidade, né, de enxergar essas coisas, talvez nem tão técnicas, não só técnicas, né, mas mais no sentido humanístico das coisas. Essa é uma pergunta bem objetiva. E a segunda, se você tivesse alguma sugestão para dar para os colegas, principalmente os jovens, né, que estão aqui, que têm interesse em continuar nessa área, que sugestão que você daria aí para eles, por onde eles poderiam, não vou dizer começar porque eles já estão no curso, né, mas que estratégia eles seguiriam aí se eles quiserem seguir aí no setor de produção de leite? Então, essas duas perguntas, como que você adquiriu essa sensibilidade? E a segunda, que sugestões aí você daria para os jovens, aí, os estudantes? Primeiro eu acho que, bem, como veterinário eu gosto de bicho, né? Mas antes de gostar de bicho, a gente tem que gostar de gente. E a empatia, ela só é verdadeira se você gostar de gente. Então, quem está ali com você, a gente tem que ter essa missão, a gente tem que estar... Eu não sei, eu acho que, não sei, esse é exemplo dentro da minha casa, esse foi exemplo dos meus pais, eu sempre vi eles esticar a mão para muita gente, então eu acho que não tem outro caminho. E em relação, se for para deixar um recado pro pessoal, sabe, tem muita coisa para ser feita, tem serviço demais, com certeza. Então, assim, delimitar o caminho de vocês, delimitar o que vocês querem fazer, para fazer com excelência, conhecer essa regra do jogo e andar com ela debaixo do braço. Então, no caso da economia, deve ter os seus pormenores que você deve dominar. No caso da nutrição, por exemplo, o que eu sempre digo, você tem que andar com o NRC debaixo do braço, tem que saber ele e o que vai vir para frente. Então é estudar, não tem outro caminho. Cercar de quem você acha que vai fazer o serviço bem feito, que se tiver com quem está trabalhando certo, você vai estar trabalhando certo também, senão você não vai estar perto. Selecionar quem vai estar junto com você na tua caminhada, entender a tua caminhada mais rápido possível, selecionar isso aí, com certeza vai delimitar bem o teu resultado no final. E assim, trabalhar, sabe, conhecer a regra do jogo, trabalhar. Delimitou teu conversei com a Fernanda semana passada na fazenda, falei assim, a gente tem que conhecer e ser conhecido. Então, você delimitou teu caminho, você delimitou teu mercado, o mercado tem que te conhecer, você tem que conhecer o mercado, entender, principalmente, eu já fiz clínica de clínica médica veterinária, eu já fiz atendimento ambulatório, eu já fiz nutrição, eu já fiz nutrição em empresa, eu já fiz nutrição, linha de produto. Então, assim, entender bem o que você gosta de fazer. Eu trabalhei de pastor um tempão, de terno dentro do escritório, não sei o que lá. Eu gosto de ir para fazenda. Então, o que você sente bem? Então, o que você se sente bem? Às vezes, você se sente bem com um negócio. Não existe. Eu recebi proposta semana passada de emprego de uma companhia que eu sempre sonhei. Sempre sonhei estar nessa companhia. Falei para a moça no telefone, falei, ó, eu vou te indicar um amigo meu que está precisando, mas você tem que entender que eu estou no meu auge. Ela falou assim, mas como é que você está no seu auge? Auge como? Você não está com a gente? Nessa prepotência. Eu falei, não, meu auge é eu estar fazendo o que eu quero, onde eu quero. Então, assim, as coisas demoram para acontecer, a vida é tempo e movimento. E o mais importante é a gente delimitar o que você quer, qual que é a tua caminhada, escolher bem os parceiros dessa caminhada e não esquecer de quem tá do lado da gente ali, porque as empresas passam, as pessoas ficam. Não é as pessoas ficam, não é o contrário. Então, assim, as pessoas é muito mais importante que as empresas. E o mercado, se você vai mexer com equino, você vai mexer com suíno, é pouca gente em todos esses mercados. O Brasil não é tão grande assim. Então a gente vai trombar com as pessoas de novo várias vezes. Então
pensar, vou viver disso quantos anos eu quero viver disso. Então, eu quero viver da vaca de leite muito tempo e quero poder ir em todo lugar que se fala de vaca de leite com orgulho, com a cabeça em pé, assim. Então, para a gente poder andar esse caminho aqui, ele tem que ser reto. O recado que eu ia deixar para vocês é esse: andar um caminho reto, conhecer as regras do que você tem que fazer e estudá-las. Não tem atalho. Muito bom. Muito obrigado. Mais alguém gostaria de algum comentário? Não? Então a gente encerra, Gustavo, agradecendo de novo pela tua vinda, por compartilhar a tua experiência. As portas estão sempre abertas aqui, que você continue tendo bastante sucesso aí na tua vida pessoal e profissional. Muito obrigado aí de novo. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês. Boa noite para todos. Se vocês quiserem tirar a tradicional foto com o nosso convidado, né? Fiquem à vontade. Muito obrigado, viu? Pela presença de todos aí. A gente sempre costuma tirar uma foto aqui. Quem quiser tirar foto conosco, está convidado.